João capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim a santa palavra de Deus: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis aqui a sua palavra, Senhor. Ela é poderosa. Ela transforma vidas, Senhor. Ela muda corações. Essa palavra, pela aplicação do Teu Santo Espírito, ó Pai, transforma o nosso ser. Nos conduz ao arrependimento de pecados. Nos leva à confiança em Jesus Cristo, e Jesus Cristo somente, pela fé somente. E é essa a nossa oração nessa noite, ó Deus, que a Tua palavra fale aos corações dos Teus eleitos, ó Deus. Seja neste momento, agora aqui, neste templo à noite, seja porventura futuramente alguém ouvindo essa mensagem, ó Deus, apesar das minhas limitações, apesar das minhas dificuldades, Senhor, que o Senhor fale pelo Teu Espírito ao Teu povo através dessa palavra. É o que nós oramos, implorando ao Senhor a Tua misericórdia e que o Senhor fale conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, diante das circunstâncias, como está a sua confiança? Quando nós nos deparamos com as circunstâncias deste mundo, as circunstâncias que nós estamos vivendo, e nós ouvimos noticiários, seja pela televisão, seja pela internet, quantas vezes, não é mesmo, a nossa confiança vai lá embaixo, fica o mínimo possível. Nós ficamos sem esperança, ficamos muitas vezes com medo. Muitas vezes nós pensamos: onde está Deus? Onde está o Senhor que não age nisso ou naquilo? Por que o Senhor não move os seus braços e não muda essa situação? Muitas vezes dentro da nossa casa, tanto que nós oramos, tanto que nós pedimos, tanto que nós imploramos ao Senhor e nada muda. Outras vezes até piora. Talvez temos uma dificuldade na nossa vida financeira, no nosso trabalho. E quando as circunstâncias se acumulam e se juntam, e vão enfraquecendo a nossa fé, vão tentando nos tirar do centro do foco, que é o Senhor Jesus. E então vem a pergunta: como está a sua confiança hoje? Pode ser que você esteja muito bem, pode ser que hoje foi um dia bom para você, e você está bem, você teve um dia onde tudo correu bem, no seu trabalho, na sua casa, nada foi muito difícil para você, e você até que está tranquilo. Mas também você pode ter tido um dia muito difícil, muito complicado, e você até hoje está cansado, sobrecarregado, e você tem pensado: o Senhor me abandonou, Pai. De tanto, Senhor, que eu tenho orado, tanto, Senhor, que eu tenho buscado, tanto, Senhor, que eu tenho vindo nos cultos. Senhor, onde está o Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite é: como está a nossa confiança? Este texto que nós lemos, irmãos, pode ser chamado de o Santo dos Santos da Escritura Sagrada. Nós estamos diante da oração do Filho unigênito de Deus ao Pai. A oração de Jesus Cristo antes da sua crucificação, da sua obra expiatória. É quinta-feira à noite, Jesus está sentado com seus discípulos, e desde o capítulo 14 de João, discorrendo o capítulo 15, o capítulo 16, o Senhor Jesus está ensinando e está consolando e está fortalecendo os seus discípulos. No verso 14 nós lemos: não se turbe o vosso coração,
Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar para vocês um lugar. Não tenham medo. É necessário que eu morra, que eu me vá. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá, o Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito da verdade não virá. Aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não for, o Espírito da verdade, aquele que vos ensinará e vos guiará a toda a verdade, ele não pode vir. Por isso, é necessário que eu vá. O Senhor Jesus está ensinando, está consolando os seus discípulos. E os últimos versos do capítulo 16 diz exatamente isso. Olha, não tenham medo. Vocês serão presos, vocês serão perseguidos, vocês enfrentarão grandes dificuldades, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Não por vocês mesmos, mas por mim. E Jesus termina dizendo: estas coisas vos tenho dito, verso 33 do capítulo 16, para que vocês tenham paz em mim. E a pergunta retorna: como está a sua confiança? Você nessa noite, ou você que escuta essa mensagem, você está em paz com o Senhor? Você está em paz com Deus? Estas coisas Cristo nos tem ensinado para que tenhamos paz nele. No mundo vocês vão passar muitas aflições, muitas dificuldades. Irmão, Jesus nunca escondeu de nós que nós neste mundo somos peregrinos e forasteiros. Para muitos de nós aqui nesse mundo, muitas coisas dão errado, e dão errado da pior maneira possível. Passamos grandes lutas, grandes dificuldades, grandes tribulações. E Jesus diz: olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por muitas dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E então, tendo dito estas palavras, conforme diz o verso 1 do capítulo 17, Jesus levanta os olhos ao céu, ele vai orar ao Pai. E agora sim, entramos no Santo dos Santos da Escritura, o capítulo mais denso e talvez o mais belo de toda a Escritura, irmãos. Porque em nenhum outro lugar da Escritura nós podemos ver e ouvir a oração do Filho ao Pai. E deve ser algo tão maravilhoso que os seus discípulos, quando estavam com ele, não pediram: Senhor Jesus, nos ensine a curar, Senhor Jesus, nos ensine a fazer milagres, Senhor Jesus, nos ensine a fazer sinais e prodígios. Quando os discípulos de Cristo estavam com ele, eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Como devemos orar? Tamanha intimidade, profundidade. E Jesus aqui levanta os olhos ao céu porque ele era o digno. Não havia culpa nele, pecado. Então ele podia erguer os olhos aos céus, indicando que Deus está acima, soberanamente. Mas diferente daquele publicano, daquele pecador, que não conseguia olhar para cima por causa dos seus pecados, olhava para baixo, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, seja propício a mim. Diferentemente deste publicano, Jesus levanta os olhos aos céus. Ele contemplava, ele podia contemplar o Pai ali, porque ele é o justo, ele é o santo. E ele diz então: Pai, chegou a hora. A hora que está determinada, a hora que estava ordenada desde antes da fundação do mundo, a hora que o Senhor mesmo determinou, o Kairos de Deus, o tempo determinado segundo o seu eterno propósito. E é verdade, irmãos, que nós na Escritura não temos o relato desse pacto aqui antes da fundação do mundo, que nós chamamos de o pacto da redenção, onde de forma intertrinitária o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali decidem criar tudo para a glória de Cristo, tudo por meio dele.
decidem criar um povo amado para si, chamá-lo de noiva de igreja, criam o plano e ordenam e decretam esse plano de redenção maravilhoso. E agora, finalmente, esse plano na história vai se cumprir, na história da criação. Jesus não é um plano B, irmãos. Quando Deus criou tudo perfeito, belo, e o homem pecou, de repente Deus não se viu numa situação difícil, dizendo, agora precisamos remediar este problema. Adão desobedeceu, Adão quebrou a aliança, o pacto, conforme está lá em Gênesis 2, 16 e 17. E agora o que faremos? Bom, vamos providenciar um remendo? Vamos providenciar um ajuste? Não. O plano eterno de Deus está na redenção através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz, Pai, aquele momento determinado, aquele momento que nós decidimos antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, este momento, a hora absolutamente chegou. E do verso 1 até o verso 5, nós lemos que Jesus está reivindicando a sua glória ao Pai. Por quê, irmãos? Por que ele está reivindicando essa glória? Será que ele perdeu essa glória? Será que ele abriu mão da sua glória? De forma nenhuma. Mas naquele momento o Filho encarnado, é como se a glória de Jesus, a glória que ele tem desde sempre, estava escondida ali, estava oculta aos olhos. E naquele momento, os seus discípulos, aquelas pessoas, não viam essa glória. Mas hoje nós vemos essa glória. Hoje nós podemos contemplar essa glória. Conforme Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que então este é o mistério do Evangelho. Conforme Pedro também vai dizer, aquilo que os anjos querem perscrutar, querem entender. Esse é o mistério do Evangelho. Não é algo que ficou oculto, mas é algo que agora está plenamente revelado. E é por isso que Cristo ora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E aqui é o primeiro ponto, irmãos. O propósito da obra de Jesus Cristo. E quando nós falamos obra, não é apenas a sua morte na cruz, mas é também a sua obediência à lei de Deus de forma perfeita e plena. Jesus Cristo, ele é o justo, o santo. É a obediência à perfeita lei de Deus, também a sua morte, também a sua ressurreição. É toda a obra de Deus. E essa obra de Jesus Cristo, ela tem um propósito, que é a glória do próprio Deus. A salvação, a nossa salvação, a salvação do povo escolhido de Deus, é parte do plano para que a glória de Deus seja revelada. A obra de Jesus Cristo, o propósito e o objetivo dessa obra, irmãos, não é somente a nossa redenção e a nossa salvação. Isso está incluído. Mas o plano final, o objetivo de todas as coisas, é a glória de Deus. Então, por isso que Jesus ora, Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Vejam que a oração de Jesus tem por objetivo a glória do Deus Trino. Se Cristo é glorificado, o Pai é glorificado. E se o Pai é então glorificado, da mesma forma o Filho é glorificado. E se o Pai e o Filho são glorificados, o Espírito Santo é glorificado. É por isso que o Espírito Santo é aquele holofote que glorifica a Cristo, que ilumina a Cristo, aquele que indica o caminho, aquele que ensina ao caminho da verdade, que é Cristo. Por quê? Porque o objetivo do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Porque uma vez Cristo sendo glorificado, o Pai é glorificado. O Pai sendo glorificado, o Filho é glorificado. E o Filho sendo glorificado juntamente com o Pai, o Espírito é glorificado. A obra trinitária da criação, da redenção e futuramente da glorificação, irmãos, é a glória do próprio Deus. Esse é o objetivo da obra de Cristo. Esse é o objetivo
da criação. É por isso que nós somos redimidos. Nós não fomos redimidos simplesmente para gozarmos de Cristo para sempre, e isso também é verdade, mas o objetivo final é a glória de Deus em Cristo. No capítulo 12 de João, nós vemos Jesus orando também ao Pai: Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, João capítulo 12, verso 28. Aquela multidão que estava ali ouvindo essa voz que veio do céu, ouviu relâmpagos e trovões. Mas essa voz dizia: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Uma semana antes deste evento que nós estamos lendo aqui, no capítulo 17. Então Jesus está reivindicando essa glória, porque esse é o propósito da obra de Cristo, irmãos. É por isso que nós, quando nós viemos à igreja e nós levantamos as nossas mãos, nós adoramos a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Nós glorificamos a Deus. Não há espaço na nossa vida para a glória do homem, para a glória do eu. Todo o propósito da criação, da redenção, da glorificação de todas as coisas é a glória de Deus. No verso 9 e no verso 10, desse mesmo texto que nós estamos lendo, nós vemos o objetivo pelo qual Cristo está orando. Olha o que diz o verso 9 e o verso 10 de João 17. É por eles que eu rogo. Por eles quem? De forma imediata aqui, ele está orando pelos seus discípulos, pelos apóstolos. Mas também por nós, por você, por mim. Se você é um eleito e você crê no Evangelho, se você abandonou o seu orgulho, se você abandonou as suas próprias convicções pessoais, se você está morto em Cristo, então essa oração que Jesus fez é por você. É por eles que eu rogo. São pelos seus discípulos, são pelos seus filhos, são por aqueles que o Senhor me deu. É por eles. Não rogo pelo mundo, eu não oro pelo mundo, eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ou seja, estes pelos quais eu vou morrer, estes pelos quais o Senhor amou, por eles que eu oro, porque são teus, pertencem a ti, Pai. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Olha só, Jesus está dizendo que eles são teus, os teus eleitos, Pai, são teus, os teus escolhidos pertencem a ti, mas todas as coisas são tuas, e tudo que é teu, Pai, também é meu, portanto eles também são meus, e neles eu sou glorificado. Nessa maravilhosa obra de salvação e de redenção, Cristo é glorificado através da sua vida, da sua redenção, da sua salvação. Cristo é glorificado em nós por esse motivo. Então, o propósito dessa obra maravilhosa de Cristo, irmãos, é que Ele seja glorificado pelo Pai. Cristo recebe todo louvor, Cristo recebe toda honra, Cristo recebe toda adoração pela obra perfeita que Ele realizou. Não apenas a sua morte na cruz, o preço do resgate, o preço da redenção, também, mas também a sua obediência perfeita, a sua vida de santidade, a sua vida de plena perfeição. Um segundo ponto, irmãos, é que o propósito também da obra de Cristo é a consumação dessa união. Nós chamamos união pactual do povo de Deus com o seu Deus. Nós lemos no verso 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, lembra que ele está orando, a carne, ele está orando ao Pai. Então, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então vejam, irmãos, essa obra redentora é uma obra perfeita. É uma obra perfeita. O Pai deu toda a autoridade ao Filho sobre toda a carne,
para que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a todos aqueles que pertencem a Deus. Quem são estes que pertencem ao Pai? São os eleitos, é a igreja amada desde antes da fundação do mundo. Mas o que é esta vida eterna? Muitos pensam que vida eterna é prosperidade, vida eterna é bênçãos materiais, vida eterna tantas outras coisas. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Verso 3. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o que é a vida eterna, irmãos? A vida eterna é a nossa comunhão plena com o Deus Trino por toda a eternidade. Isso é a vida eterna. O céu só faz sentido, não é? Nós vemos em Apocalipse 21, a nova Jerusalém vindo do céu, o céu vindo até a nova criação. Mas esse céu só tem sentido, irmãos, se Cristo estiver ali. Esse é o propósito da vida eterna. É isso que é a vida eterna. É a nossa comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito. É a nossa união com Ele. Por isso não pode ser conquistada por mérito. Não pode ser conquistada por aquilo que nós podemos fazer. Só pode ser conquistada por aquilo que o próprio Deus já fez em Cristo Jesus. E aqui conhecimento não é um conhecimento intelectual. Existem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas estão no inferno. Porque esse conhecimento aqui não é apenas um conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual não salva. O que salva é a graça somente, pela fé somente, em Cristo somente. Esse conhecimento aqui é uma aliança pactual, é um amor eterno. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar sobre isso. Aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 28 a 30, né? É os que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Veja que todos os verbos dessa corrente de ouro que não se quebra, estão todos no passado. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Ou seja, a nossa redenção, ela já foi planejada desde a eternidade. E esse conhecimento é esse conhecimento íntimo, pactual. Ou seja, para que nós sejamos salvos em Cristo, para a glória de Cristo, nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos unidos a Ele. E essa união, ela é real agora. Ela é real desde sempre. Nós estamos em um pacto com Cristo para sempre. E por isso estamos unidos a Ele. Verso 4, Jesus diz: olha, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, presta atenção, que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pai, eu consumei a obra que me deste para fazer. Jesus está orando e confirmando, dizendo: Pai, eu não criei uma possibilidade de salvação. Pai, eu não dei uma segunda chance para a humanidade. Pai, eu construí metade da ponte e agora as pessoas precisam construir a outra metade. Jesus Cristo está dizendo: eu consumei. Essa obra tem começo, essa obra tem meio e essa obra tem fim. Tudo o que era necessário fazer para a nossa salvação e a nossa união com Cristo, Cristo já fez, irmãos. Ele já fez. Está consumado. Quando Cristo expira, antes dele expirar na cruz, o que ele diz? Tetelestai, está consumado, está feito, está pronto. Aquele plano da eternidade passada, aquele plano da igreja, dos amados, dos eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo, esse plano está consumado.
A nossa salvação em Cristo não é, irmãos, uma obra do acaso. Não é um acidente de percurso. Cristo não é um plano B. A cruz não é um remendo no plano de Deus. Muito pelo contrário, há um só plano. Um plano de redenção que é para a glória de Cristo. E o melhor, esse plano envolve você, envolve eu, envolve todos nós. Porque é através de nós que Cristo assim é glorificado, conforme nós lemos nos versos 9 e nos versos 10. E um terceiro ponto, irmãos, para que possamos prosseguir. Então, porque a obra de Cristo foi consumada, essa obra está consumada, e sua glória reivindicada, foi revelada agora, de forma definitiva, o que acontece? Nós podemos, então, desfrutar de todos os benefícios da obediência do Filho, confiados nessa sua intercessão. Nós vimos que o propósito da obra de Cristo é a glória do Pai, é a glória da Trindade. Nós vimos que o propósito da obra de Cristo é a consumação dessa união pactual do seu povo com o seu Deus, para sempre. E então agora nós podemos desfrutar dos benefícios dessa obediência do Filho. No verso 11 de João 17, nós podemos ler assim: olha, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, a oração de Cristo: Pai, guarda-os em teu nome. E aqui nome não é apenas um nome figurativo, é tudo o que este nome representa. É todo o atributo de Deus, todo o poder e toda a glória de Deus. Pai, guarda-os sob este peso de imensa responsabilidade, porque os teus eleitos pertencem a ti. Guarda-os em teu nome, porque eles são a sua propriedade. Guarda-os em teu nome, para que eles sejam um em ti e um conosco, e um entre eles também. Cristo está orando pela unidade do seu povo. Assim como Ele é um com o Pai, assim como Ele é um com o Espírito, Cristo também ora para que nós sejamos um com Ele, e para que nós sejamos um entre nós. É a oração de Cristo ao Pai. No verso 26, nós lemos assim, verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Então presta atenção, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Lembra de conhecer? Intimidade, amor pactual, não é apenas conhecer de saber intelectualmente, é conhecer de amor profundo, pactual, de relacionamento. Eles conheceram o teu nome, ainda o farei conhecer. Por quê? Porque ainda há a obra da glorificação, a fim de que o amor com que me amaste neles, esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, a oração do Senhor Jesus por nós é que o amor que o Pai depositou sobre Ele, este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho alegria. Este amor do Pai derramado sobre o Filho, Jesus ora, este mesmo amor, Pai, que o Senhor derramou sobre mim, derrame agora também sobre eles, sobre a igreja. O amor que o Pai amou o Filho, hoje é derramado também sobre todos nós. E aí, irmãos, está a nossa confiança. Não em nós mesmos, não nas circunstâncias deste mundo, não em tudo o que está acontecendo, mas nesta oração de Jesus, de que o amor do Pai, o amor revelado no Filho, está derramado sobre nós, na mesma medida, na mesma proporção, da mesma forma.
Outro ponto, nós podemos também ter essa plena confiança de sermos preservados do mal. Nós desfrutamos das bênçãos da obra consumada de Jesus. Então nós podemos crer, ter plena confiança de que seremos preservados do mal e que não vamos perecer diante do mundo da carne e do diabo. Verso 15 de João 17. Olha só o que diz Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, e sim que os preserves do mal, que nos preserves, irmão, do pior mal que existe. A igreja de Jesus Cristo, nós, os seus eleitos, somos preservados do mal, em primeiro lugar, quando Deus não nos abandona nos nossos próprios pecados. Há um freio moral em nós. O Espírito Santo, através do poder que há em Deus Pai e Deus Filho, ele freia o nosso pecado, a nossa depravação. Até nisso, irmãos, até nisso nós devemos ter temor e tremor diante do Senhor. Não foi essa a oração que o Senhor nos ensinou? E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, Senhor, eu por mim mesmo, eu abraço a primeira tentação que me vem à frente. Por mim mesmo, eu abraço o primeiro pecado que me é oferecido. Mas o Espírito Santo não nos deixa cair em tentação. Ele nos livra do mal. E esse mal, em primeiro lugar, é Deus nos abandonar no nosso próprio pecado. Irmãos, sabe por que nós não pecamos como poderíamos pecar? Porque Deus nos ama tanto que o seu Espírito nos freia, nos refreia, nos segura. Mas não é um segurar violento, puxando pelos cabelos, arrancando os braços, nada disso. É um freio de amor. É um freio de graça e misericórdia. E o segundo ponto também, que nós somos guardados do mal, o mal de Satanás realmente e de todos os seus anjos, da perversidade de Satanás e dos seus anjos. Então isso não quer dizer, irmãos, que coisas ruins não aconteçam nas nossas vidas. Lembre-te, no mundo tereis aflições. Então coisas ruins acontecem. Mas aqui é essa terrível tritura que Satanás quer fazer com cada um de nós. Quando Pedro diz, não, Senhor, vamos pegar em espadas, não vamos deixá-los crucificá-lo. Jesus respondeu a Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para triturar você, Pedro, mas esmagar você, acabar com você. Isso só não vai acontecer, Pedro, porque eu intercedi por você. Da mesma forma, irmãos, nós somos como Pedro. Nós pensamos que nós que podemos nos livrar do mal, nos defender e nos proteger. Irmãos, é a obra de Deus em nós. Deus nos livra do diabo, da sua fúria, da sua ira, pelo amor que Ele tem derramado sobre nós. E uma terceira bênção que nós desfrutamos, uma terceira bênção pactual aí que nós desfrutamos, é que nós podemos ter a plena certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, verso 6. João 17, Jesus ora por nós de novo. Pai, guarda-os em teu nome, preserva-os em teu nome, eles são tua propriedade. Pai, livra eles do mal. Não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os preserve naquele lugar terrível que é isso aqui que nós vivemos. Mas também, no verso 17, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está orando, Pai, aplica a tua palavra aos teus filhos. Pai, que a tua palavra transforme o coração deles. Que eles sejam santificados, mudados, transformados pelo poder da palavra. Irmãos, é a oração do Filho unigênito ao Pai, clamando, Pai, que a tua palavra transforme os teus eleitos, os teus amados. É por isso, irmãos, que é inconcebível aquele que se chama de eleito, aquele que diz que crê em Cristo, viver uma vida leviana, mundana, depravada, dando mau testemunho.
abraçando o pecado e tendo a consciência cauterizada, dizendo: isso é normal, qual é o problema disso? Isso é impossível. Porque ou essa pessoa que está vivendo no pecado, difamando o nome de Cristo, está certa, ou Jesus está certo. Quem está certo? Jesus, não é? Então Jesus está dizendo: olha, Pai, santifica-os na tua palavra. Eles aprenderão a tua palavra. Eles vão fugir do pecado. Eles vão combater o pecado. Eles vão correr do pecado. Eles vão cair. Em determinados momentos, sim. Nós vamos errar muitas vezes. Vamos pecar, vamos falhar, vamos errar. Muitas vezes vamos machucar um ao outro. Muitas vezes vamos falhar uns com os outros. Mas Jesus está orando: preserva-os na verdade. Ou seja, até mesmo quando a gente erra, a verdade vem sobre nós e a gente vai pedir perdão, a gente vai se reconciliar, um perdoa o outro e assim vai. Por quê? Porque quem está nos santificando é a palavra. O Espírito Santo está trabalhando sempre no eleito, freando as nossas paixões carnais, porque, irmãos, não é porque nós fomos santificados que nós não pecamos mais. Tem pessoas dizendo por aí, eu já ouvi isso várias vezes, que uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo, eu não tenho pecado mais. Espera aí, olha no espelho. Olha no espelho da sua alma. Olha para o seu coração. Impossível isso acontecer. Porque nós fomos salvos, fomos purificados, sim, fomos perdoados também, mas ainda vivemos nessa carne pecaminosa, nessa natureza terrível. Então nós pecamos sim, irmãos, e precisamos todo dia orar: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, meus irmãos, concluindo, chegando ao fim, e tudo isso de forma plena, nós lemos no verso 24, a oração, Jesus mostrando, olha só o verso 24, o desejo do coração do Filho, o santo, o justo, o perfeito, aquele que não tem pecado. Ele diz: Pai, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, é o quê? É que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Jesus está orando, irmãos, para que nós estejamos com Ele aonde Ele está. A oração do próprio Jesus é que você e eu estejamos unidos a Ele aonde Ele se encontra. Jesus, e isso não é errado dizer, não é pecado, mas Jesus anseia por nós. Jesus anseia por nós, a sua igreja, para que eles estejam comigo, estejam todos que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Não é apenas estar com Cristo, mas é desfrutar da glória que lhe pertence. O desejo de Cristo é que todos nós participemos juntamente com Ele da vida que se encontra somente em Jesus Cristo. Concluindo então, irmãos, para que nós vivemos? Primeira pergunta: como está a nossa confiança? Voltando à pergunta do início, será que nós estamos baseando a nossa confiança, a nossa fé nas circunstâncias desse mundo caído mesmo? Para que nós vivemos? Baseado nessa oração que o Senhor Jesus fez por mim, por você. Como nós vivemos? Para que nós vivemos? Se nós não vivermos, irmãos, para a glória de Deus, então a nossa vida está sendo completamente desperdiçada. Tudo o que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Se eu me caso, é para a glória de Deus. Se eu tenho filhos, é para a glória de Deus. Se eu exerço a minha vocação, que seja feita para a glória de Deus. O meu relacionamento com os meus amigos deve ser para a glória de Deus. Temos vivido para a glória de Deus? Esse coração de Jesus está em nós, de modo que Jesus, Pai, que o teu nome seja glorificado através da minha vida,
através da minha obra? Será que nós temos esse coração? Pai, que o teu nome seja glorificado através da minha vida. O segundo ponto é que nós podemos ter plena confiança na obra de Cristo, pois algo de valor muito excelente aqui estava em jogo. Era o quê? A própria glória de Deus. Então, nós podemos ter confiança de que Jesus, irmãos, jamais vai nos abandonar. Ele jamais nos deixará. Ele jamais nos deixará, nos desamparará, jamais seremos órfãos. Deus jamais virará as costas para nós. Sempre que você estiver aflito, atribulado, sempre que você estiver com algum problema, você pode se achegar a Deus em oração por meio de Jesus Cristo. Ele estará lá presente esperando você. Ele jamais vira o rosto para aqueles por quais Ele morreu. Isso é impossível. Então, se nós negligenciamos a oração, a leitura da palavra, quantas vezes, por causa da rotina do nosso dia, nós negligenciamos os nossos fazeres espirituais? Irmãos, Deus está lá. Sempre que você quiser voltar, Deus sempre estará lá. E terceiro, para terminar, podemos ter plena confiança, pois se estamos unidos a Cristo, conforme nós lemos aqui, nós somos preservados em seu nome, somos livres do mal e seremos preservados e santificados até o dia final. E nisso que se deposita a nossa confiança. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado mais uma vez, ó Deus, pela sua palavra. Nós estamos diante de um texto que é bastante profundo e denso, mas eu peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, que o Senhor nos santifique na tua palavra, Pai, nos transforme, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e sempre nos voltarmos para Ti com alegria no coração, confiando que o Senhor tem cuidado de nós. É o que nós oramos e agradecemos e louvamos o Teu nome, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe.